Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Repetindo, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Portanto, o pecado é a transgressão e a violação dos estatutos, determinações e arbitramentos de Deus, o Todo-Poderoso. Quais são os 10 mandamentos da lei moral dos 10 mandamentos, que é um conjunto de leis e princípios estabelecidos por Deus a toda a humanidade? Eu vou lhes dizer ipsis literis, isto é, literalmente, quais são esses 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento da lei moral dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Deus, o Todo-Poderoso, exige adoração exclusiva. Portanto, quem adora outros deuses ou ídolos está pecando, está transgredindo a lei de Deus. Leiam, por gentileza, em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Segundo mandamento da lei moral dos 10 mandamentos: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O mandamento está dizendo que nós temos que focar na adoração espiritual e verdadeira, e não em representações físicas e imagens. Se assim não fizermos, estaremos pecando. Leiam, por gentileza, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 8. Terceiro mandamento da lei moral dos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Meus queridos irmãos e amigos, infelizmente, é o que mais vemos hoje. Muitas pessoas tratam o nome de Deus com desrespeito e levianamente. Esses que assim procedem estão pecando. Leiam, por gentileza, Êxodo capítulo 20, versículo 16, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 20. Quarto mandamento da lei moral dos 10 mandamentos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado é o santo e deleitoso dia do Senhor, digno de honra.
O sábado é o dia de descanso e adoração. Leiam, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Quem transgride o sábado está pecando, está transgredindo a santa lei de Deus. Esta é a verdade. Sejamos sinceros com nós mesmos. Quinto mandamento da lei moral dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós temos que ter respeito e obediência aos nossos pais e reconhecer a sua autoridade, se quisermos ter vida longa. Prestem atenção. Nós temos que ter respeito e obediência aos nossos pais e reconhecer a sua autoridade se quisermos ter vida longa aqui na terra. Leiam Êxodo capítulo 20, versículo 12 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Os filhos que não respeitam os pais, os filhos que não obedecem aos pais, estão pecando. Esta é a verdade. Não existe outra verdade. Sexto mandamento da lei moral dos 10 mandamentos. Não matarás. Não matarás. O mandamento está dizendo que nós temos que valorizar e respeitar a vida humana. Nós temos que valorizar e respeitar a vida humana. Leiam, por gentileza, Êxodo capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Aquele que mata comete um grande e grave pecado. Sétimo mandamento da lei moral dos 10 mandamentos. Não adulterarás. O mandamento está dizendo que nós temos que respeitar o casamento. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Aquele que adultera está cometendo um sério pecado contra Deus. Oitavo mandamento da lei moral dos 10 mandamentos. Não furtarás. Não furtarás. O mandamento está dizendo que não devemos roubar ou desrespeitar a propriedade alheia. Leiam, por gentileza, Êxodo capítulo 20, versículo 15 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 19. Nono mandamento da lei moral dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O mandamento está dizendo que não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo. Nós temos que ser honestos em nossos testemunhos e declarações que envolvam nosso próximo. Leiam, por gentileza, Êxodo capítulo 20, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 20. Décimo mandamento da lei moral dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.
o que o mandamento está dizendo. O mandamento está dizendo que estamos pecando quando desejamos ou temos inveja dos bens ou das pessoas que pertencem a outros. Leiam, por gentileza, Êxodo capítulo 20, versículo 17, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Entenderam tudo aquilo que nós lemos ou dissemos aqui? Aí vem a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, que recebeu esse nome porque apostatou-se da verdade, e muda tudo ao seu bel prazer. Mas o profeta Daniel, aproximadamente 900 anos antes, já tinha profetizado que um poder político e religioso mudaria os tempos e a lei. Profetizou o profeta Daniel que um poder político e religioso proferiria palavras contra o Altíssimo e perseguiria os cristãos fiéis a Deus e a sua palavra, que chama de santos. Leiam, por gentileza, Daniel capítulo 7, versículo 25, que diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. No dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino I decretou que o domingo seria o dia de descanso do Império Romano. O concílio de Laodiceia, que ocorreu entre o ano 363 e 364 depois de Cristo, 42 anos depois, formalizou o domingo como sendo o dia de descanso e proibindo a guarda do sábado e ameaçando os que guardavam o sábado. Leiam lá no cânon 29, leiam lá no cânon 29 do Concílio de Laodiceia. Muitos dizem que o Concílio de Laodiceia não teve muita importância, porque só compareceram 32 bispos locais. Estão redondamente enganados. Estão redondamente enganados. O Concílio da Calcedônia, realizado no ano 451 depois de Cristo, foi o quarto concílio, ratificou todos os 60 cânones do Concílio de Laodiceia. Procurem na Enciclopédia Britânica, procurem na Enciclopédia Americana. Nós já comentamos sobre isso. E no ano 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Um casamento perigoso e pernicioso. Meus queridos irmãos e amigos, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus que a Igreja Católica mudou ao seu bel prazer? Ou melhor,
Como ficou os 10 mandamentos da lei de Deus com a mudança da Igreja Católica Apostólica Romana? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quarto mandamento, honra pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oito mandamento, não levantar falso testemunho. Décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Como podem notar, a Igreja Católica Apostólica Romana mudou somente os mandamentos que sempre a comprometeu, mesmo sabendo do que Jesus o Cristo disse, que nada deveria tirar ou acrescentar à lei. Eles mudaram o segundo mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eles mudaram o segundo mandamento. Eles mudaram o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E colocaram guardar domingos de festas. A Igreja Católica Apostólica Romana distorceu e adulterou a santa lei de Deus. E todos aqueles que transgridem, que distorcem, que adulteram a lei de Deus, estão pecando. A Bíblia deixa bem claro que os pecadores não herdarão o reino dos céus. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e forte abraço.